dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de história. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Dr. McDougall e o peso da alma. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos. Eu faço isso por motivos educacionais, por entretenimento também, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas coisas bem tristes, pacientes terminais, experimentos e morte de animais. Em muitas religiões, no nosso dia a dia, a gente encontra o conceito de alma ou de espírito humano. É uma coisa que muita gente diz ser a consciência de si, a sua personalidade, a sua força vital ou a sua parte mortal, aquela parte que deixa o seu corpo e que vai para o céu ou para algum lugar espiritual, talvez reencarnação, quando você morre. É dessa parte do ser humano que a gente fala quando a gente fala em alma ou em espírito. Bom, bem no início do século XX, o Dr. Duncan McDougall, um médico e pesquisador que vivia em Massachusetts, nos Estados Unidos, ficou curioso em saber se era possível pesar a alma humana, se era possível medir ela no corpo e diferenciar um corpo com alma de um corpo sem alma dentro. Nos seus relatórios, ele parecia ver tudo de maneira muito racional, meio que definindo alma como a consciência e a função psíquica da pessoa, e questionando se essa parte da gente, né, a nossa consciência, o nosso senso de existir e de estar aqui, ainda existe em algum lugar depois da nossa morte, porém agora fora do corpo. Ele também definiu que parece fisicamente impossível para ele que haja identidade e consciência no ser humano depois da sua morte. Porém, se for possível definir que algo se vai, ou seja, que o corpo perde algo durante a morte, esse seria o primeiro passo, no sentido de que a pessoa tá aqui, ela tá viva, ela tá consciente, e aí ela morre, a consciência não está mais aqui, ela não é mais um ser humano com um espírito, com uma alma, talvez percebendo o peso, a diferença em peso ou a diferença em espaço ocupado por esse corpo antes e depois da sua morte, a gente perceba que tem uma diferença e que algo foi perdido. Vocês estão entendendo? A ideia dele era muito simples, era pesar um corpo antes e depois da sua morte, identificando se há uma diferença no peso. Se houver, para onde foi esse peso extra? Onde está? Cadê? Onde é que foi parar? O mais complicado seria manter uma pessoa à beira da morte sobre uma balança e pesá-la logo antes e logo depois da morte. Precisaria ser uma balança bem precisa também, porque ele queria assim, o mínimo de diferença no peso possível ele estaria medindo. Ele construiu então uma maca bem leve para suas cobaias. Essa maca seria equilibrada sobre uma daquelas balanças de viga, aquelas com medidor que você precisa ficar ajustando. Até porque era o início do século XX, ele não tinha nenhum método melhor para medir o peso. Só que mais difícil até do que encontrar a tal balança seria encontrar as suas cobaias, pessoas que estavam prestes a morrer, pessoas que concordariam em participar desse experimento ou pessoas das quais as famílias permitiriam participar desse experimento, até porque muitas delas, ele acreditava, estariam já no leito de morte, então elas não poderiam dar o seu consentimento, a família teria que dar o consentimento. Não só isso, como ele escreveu que precisariam ser mortes calmas. Não poderiam ser pessoas que morreriam sentindo dor, ou se mexendo, ou tendo convulsões, porque isso afetaria o peso do corpo. Bom, ele encontrou 6 pessoas no total. O primeiro era um homem morrendo de tuberculose, e esse foi o teste que deu mais certo de todos eles. Ele foi observado na balança durante quase 4 horas, e ele foi perdendo peso aos poucos nessas horas. Dr. McDougall concluiu que era só o seu corpo perdendo fluidos, e basicamente perdendo água, e o corpo dele perdendo peso por causa dessa água. Mas foi bem pouco peso, tá? Não tô dizendo que ele perdeu quilos, foi tudo em questão de gramas ou meia grama, bem pouquinho. No momento exato da morte, esse homem perdeu 21 gramas de peso. E foi concluído que essa queda drástica em peso não foi causada pela perda de líquidos nem fluidos corporais, e o Dr. McDougall também pensou que a diferença podia ser de ar, o ar que os pulmões não estão mais puxando. Mas para confirmar, ele mesmo subiu numa balança, encheu os pulmões de ar e depois expeliu o máximo possível de ar para ver a diferença, e ele percebeu que seu peso não mudava em nada quando ele fazia isso, o que deixou ele muito orgulhoso. Se ele conseguisse esse mesmo resultado com todas as outras cobaias, talvez ele tenha uma prova de que o ser humano tem uma coisa física dentro de si
que vai embora no momento da morte. Isso é muito interessante. E realmente, essa diferença no peso desse primeiro homem nunca foi explicada. Porém, quando ele fez o experimento pela segunda vez, o resultado foi bem diferente. Esse também era um homem com tuberculose. Ele foi observado sobre a balança durante mais de 4 horas e foi perdendo pouco peso com o passar das horas também, devido à perda de líquidos. Também foi mais difícil determinar a hora da morte desse homem, porque ele morreu bem lentamente. Ele teve algumas convulsões leves nos últimos minutos, e quando as convulsões pararam, seu peso caiu em 14 gramas. Porém, ainda havia batimentos cardíacos, e quando o coração parou, ele perdeu mais 42 gramas de peso. Bem estranho. E mais uma vez, essa perda de peso não podia ser explicada. A terceira cobaia era mais um homem com tuberculose. Sim, era uma doença comum na época e muitas vezes era considerada terminal. Esse homem perdeu 14 gramas no momento exato da sua morte. Porém, alguns minutos depois, ele perdeu mais 28 gramas. Para variar um pouquinho, a quarta cobaia era uma mulher. Ela estava em coma por consequência de diabetes e, infelizmente, houve muitos problemas com todo o experimento. Problemas com a balança, problemas com parentes dela que ficavam querendo vê-la. Obviamente, né, porque era uma mulher no leito de morte e o cara tava ali fazendo experimentos, mas os parentes queriam vê-la. Então foi possível marcar 14 gramas perdidos no momento da sua morte. Mas ele decidiu descartar esses resultados porque não deu certo, né? Tinha muita gente no espaço, a balança não estava bem precisa, então ele descartou. A quinta cobaia foi mais um homem com tuberculose, porém o seu experimento também não deu certo. Esse homem ele perdeu peso no momento da sua morte, mas ganhou novamente 15 minutos depois. E aí perdeu de novo. Ninguém conseguiu compreender esse caso e por isso o doutor achou que fosse um problema na balança e resolveu descartar esse resultado também. A última cobaia também foi um desastre. Ele faleceu 5 minutos depois de deitar na maca, ou seja, mal deu tempo de pesar ele antes da morte. O doutor acreditava que o homem perdeu 42 gramas após a morte, mas ele não tinha certeza por causa desse limite de tempo. Dr. McDougall, então, decidiu fazer o mesmo experimento em cães, podendo talvez diferenciar se cães tinham almas ou não. Infelizmente, ele sacrificou todos esses animais e muitos acreditam que ele envenenou esses cães. 15 no total. 15 cães que ele envenenou por causa desse experimento, que não deu em nada. Nenhum dos cães teve queda ou ganho de peso durante o momento da sua morte. O resultado foi publicado em abril de 1907 em uma revista de medicina. Ele concluiu seus relatórios afirmando que sim, acreditava que esse peso de 21 gramas, que foi determinado em apenas uma das cobaias, era o peso da alma humana. Hoje em dia ninguém leva esse cara a sério, mas o experimento ficou conhecido como o experimento dos 21 gramas ou o peso da alma humana. Mesmo poucos anos depois do experimento ser publicado, muita gente escreveu questionando seus meios e ilegitimando todo o estudo, também dizendo que só 6 cobaias, sendo que 4 delas faleceram da mesma doença, era muito pouco, era poucos testes, né? A minha teoria, né? Me digam aí nos comentários o que vocês acham que pode ter causado essa perda de peso. Eu não sou médica, vocês sabem, mas a minha teoria é de tensão muscular. Eu não sei se isso é verdade, mas eu acredito que talvez a tensão do corpo, simplesmente o fato do corpo estar... músculos estão sendo utilizados naquele momento, faz o corpo ser mais pesado. E aí quando todos os músculos relaxam, talvez o corpo fique mais leve, em peso também. O que vocês acham? Me digam o que vocês acham que pode ter causado essa diferença. Outra coisa que mencionaram aqui e que está correto é que muitas pessoas morrem por muitos motivos diferentes e pessoas com genéticas diferentes perdem pesos diferentes durante a sua morte, então eles vão reagir de jeitos diferentes, a balança vai marcar números diferentes, os resultados variam por vários motivos. Não dá pra dizer que é só porque o cara perdeu a alma que ele perdeu peso no momento da sua morte. Pois é, Duncan McDougall, ele faleceu aos 54 anos de idade em 1920 e dizem que ele planejava fazer mais estudos envolvendo a alma humana. Ele inclusive planejava tentar fotografar a alma humana, fotografar pessoas no momento da sua morte e ver se ele conseguia capturar imagens da alma deixando o corpo. Mas ele faleceu antes de conseguir fazer isso. Mas vocês conseguem imaginar que estranho? É isso então. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Como
como sempre, deixem os seus comentários, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. E muito obrigada Ana Lima Silva, Jo Oliveira e Fato Restrito por serem membros do meu canal. Muito obrigada, pessoal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. Se você gostaria de me dar uma gorjeta, é só clicar no coraçãozinho com um cifrão dentro, o valeu, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!